Se você quiser abrir a palavra de Deus, aí no primeiro livro da Bíblia, então Gênesis 4, vamos ler, diz assim: Adão teve relações com Eva e sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região do norte, que fica a leste do Éden. Até aí, e esse capítulo é um capítulo totalmente, quase na integridade, falando sobre Caim. Fala um pouco de Abel, um pouquinho de Adão e Eva, mas é um capítulo que está todo ele falando sobre Caim, sobre o que aconteceu com ele. É importante nós olharmos que o livro de Gênesis, e nós sabemos nos primeiros capítulos, quando Deus criou Adão e Eva, e Deus criou eles, eles moravam no jardim, Adão e Eva pecaram, e eles foram expulsos do jardim de Deus, e eles têm que começar a sua vida agora fora do jardim. Uma outra etapa da vida deles. E antes eles estavam com Deus, agora eles têm que se esforçar para buscar a Deus. Antes eles tinham comunhão com Deus todos os dias, uma facilidade, Deus vinha ao encontro deles. Agora eles têm que se esforçar a se encontrar com Deus. Na Bíblia nós vamos encontrar mandamentos de Deus, sobre aquilo que nós devemos fazer. Por exemplo, amar a Deus, amar o próximo. Mas também a Bíblia vai mostrar coisas que nós não devemos fazer. Orientações de Deus de coisas que nós devemos evitar. Por exemplo, odiar, prejudicar alguém, roubar, mentir. A Bíblia vai mostrando o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E também a Bíblia mostra o registro da vida de pessoas boas, que fizeram coisas boas, e registro de pessoas que fizeram coisas más. Então ela serve de inspiração para nós fazermos coisas boas a partir do que aquelas pessoas fizeram e agradou a Deus, e também evitarmos coisas más porque aquelas pessoas fizeram e desagradou a Deus e o resultado não foi bom na vida delas, E quando nós lemos aqui a história de Caim e Abel, também ele está mostrando para nós alguns ensinos preciosos de Deus. E a reflexão de hoje que eu estou trazendo para você, de uma forma diferente que eu estou trazendo, é a partir de uma mensagem que eu assisti anos atrás do pastor Pascoal Piragini, lá de Curitiba, da Batista de Curitiba, e uma mensagem que ministrou bem o meu coração, e eu queria também transmitir a você essa palavra, sobre
olhando esse texto na perspectiva de Caim. Na perspectiva de Caim, que vai nos ajudar a perceber que nós mesmos precisamos praticar algumas coisas e deixar outras, e algumas coisas que talvez você precise mudar na tua vida. Esse capítulo 4 do livro de Gênesis vai mostrar que a rebeldia de Caim, a rebeldia contra Deus, leva a pessoa a viver uma vida de conflitos. E uma vida de conflitos que a pessoa tem, o resultado não é bom na sua vida. Não é bom. Conflitos que podem prejudicar a nossa vida, pode atrapalhar o nosso olhar de existência. E quando nós olhamos para Caim, nós vemos o que está acontecendo com esse homem, esses conflitos que estavam consumindo a vida dele, né? Esse filho de Adão, e que também pode vir a consumir a você, um filho de Adão também, e um filho de Deus. Se a gente olhar para o texto, você vai perceber que o foco do texto está bastante nesse conflito na vida de Caim. Eu não sei, quando vocês estudaram ali no clube de leitura, esse capítulo não estava, né? Mas se conversaram sobre isso, mas essa percepção diferente que a gente vai ter aqui, ou talvez você já tenha tido, de como Caim lidou com esses conflitos na sua vida. E o primeiro conflito que nós vamos ver de Caim é o conflito que ele tinha com Deus. O conflito que ele tinha com Deus. Caim agora, junto com seus pais, ele está fora do jardim. Já não está mais naquele ambiente, ele está num outro ambiente, né? Mas ele recebeu da sua mãe, do seu pai, a orientação de que ele precisava buscar a Deus. Então foi o filho que foi criado pelos seus pais. Olha, você precisa buscar a Deus, você precisa adorar a Deus. E os pais ensinaram ele a fazer isso. E ele aprendeu com seu pai que ele deveria levar aquela oferta a Deus. Seu pai fazia isso e ele então aprendeu com seus pais a adorar a Deus, a levar a sua oferta a Deus. No texto que nós lemos, narra que Adão e Eva então tiveram seu filho Caim. É interessante que o sentido do nome de Caim significa minha possessão, onde Eva vai dizer, esse é meu filho, e o nome depois do outro filho, Abel, vai ser nome de vaidade, um nome estranho para botar no filho, mas que talvez remeta na cabeça dele de que esse é um filho, né, algo que Deus me deu, é a minha posse, mas a vida é uma vaidade, vai estar de acordo com o Eclesiastes, né? Porque o mais importante é Deus na nossa vida, que o resto é tudo vaidade das vaidades. Então já está no início da Bíblia mostrando isso para nós, o sentido da vida, aquilo que é de Deus e aquilo que é vaidade. Agora imagine Eva e Adão tendo o primeiro filho. É o primeiro filho, né? E esse privilégio que ela está tendo de ser mãe, então, e quando ela diz o seguinte, ela diz assim que agora com a ajuda de Deus, eu estou tendo um filho. Ou seja, Eva está dizendo assim que Deus fez o primeiro filho, Adão e Eva. Agora eu estou fazendo o segundo filho. É o segundo. Antes nasceu o primeiro, agora eu, Eva, estou fazendo, né, o segundo homem. Eu e Adão somos frutos da mão de Deus, mas agora Caim foi gerado por nós. A experiência deles, tremenda, né? Totalmente diferente. Se para você, pai, já é uma experiência incrível ter um filho, para eles, o primeiro casal tendo um filho, foi uma experiência incrível, né? Mas agora você procura imaginar o primeiro filho que eles estão tendo, o homem aqui narrado, o cuidado que esse rapaz recebeu de seus pais. Seus pais cuidando dele. E quem já teve filho sabe que o primeiro filho é tudo, a gente não sabe o que fazer e ao mesmo tempo tem todos os cuidados, uma preocupação diferente dos outros, porque a gente está tendo uma experiência única, inicial. Ainda que nós estamos tendo a experiência a partir de outros, até dos nossos pais, dos nossos irmãos, mas eles não estão tendo o primeiro filho. Então o cuidado que esse rapaz foi tendo na sua vida, e Caim começa a aprender com seu pai, que era agricultor, e cuidava do jardim, agora seu pai vai ser um agricultor, e leva ele, e ele vai crescendo com seu pai, como um agricultor também, cultivando a terra, porque mesmo que era abundância de alimentos,
eles precisavam trabalhar, a Bíblia diz. Eles precisaram aprender a cultivar. Porque trabalho vem de Deus, uma coisa boa. O peso no trabalho que é resultado do pecado, mas o trabalho é uma coisa boa. E ele estava aprendendo a cultivar, né? Mas todos esses privilégios dele ser filho ali, os seus pais cuidando dele, ele aprendeu a buscar Deus, a adorar a Deus, levar a Deus a sua oferta. Surgiu em Caim um sentimento que talvez já surgiu na tua vida e que nós podemos nos identificar com ele. Esses privilégios que ele teve levou ele a ter um sentimento, primeiro, de autodeterminação, um sentimento de independência e um sentimento quase que de onipotência. Eu posso fazer as coisas. E isso vai resultar agora quando a gente vai ver a oferta dele quando ele leva, entender por que ele levou a oferta daquele jeito, né? Esses sentimentos que levou Caim a ter o primeiro conflito na sua vida, o conflito com o Senhor, pois o temor do Senhor não estava mais no coração dele. Não estava. Não era o mesmo temor que tinha no coração dos seus pais. Caim não estava tendo esse temor. E ainda que Caim cultuasse a Deus, oferecesse seu culto a Deus, né, ele presta o culto ao Senhor, mas o que nos parece aqui que ele apresenta a Deus seu culto de uma forma ritual. É mais um ritual que eu vou fazer. Vou levar mais uma oferta lá. É mais um culto. Né? É mais um culto. O texto vai mostrar uma grande diferença entre Caim e seu irmão Abel. Veja aí de novo o verso 3. Diz assim: o tempo passou, e nós não sabemos qual é o tempo, né? É óbvio que eles cresceram, né? E agora vai dizer, o tempo passou, desde que eles nasceram, e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Abel oferecia o primeiro, o melhor. O que é o melhor do meu rebanho todo? Ele tinha um rebanho imenso, mas qual deles é o melhor que eu posso oferecer a Deus? É esse que eu vou oferecer. Qual é o melhor culto que eu posso oferecer? Esse eu vou oferecer para o meu Deus. O primeiro carneirinho, a melhor parte, a mais gorda, a melhor parte, a picanha, essa vai para Deus. Eu vou comer lá a carne de pescoço. O pescoço eu como, mas a picanha é para Deus. Essa oferta que Abel estava oferecendo a Deus. Caim cumpriu um ritual, foi lá, pegou uns produtos da sua lavoura e ofereceu a Deus como um ritual. E até podia ser uma coisa de qualidade, mas o seu coração não tinha qualidade. E o texto vai dizer que Deus aceitou, de Abel rejeitou. Como que eles perceberam que Deus aceitou ou rejeitou? O texto não diz. Talvez, da forma lá de Elias e os profetas de Baal, desceu fogo do céu e consumia. E veio e consumiu a oferta de Abel e de Caim não, mostrando que Deus o rejeitou. E se caísse fogo do céu agora em relação ao teu culto a Deus? Né? Como que é o culto? Interessante que o que gerou a discórdia, emanou a discórdia de Caim e Abel foi o culto. Quando seria um momento de adoração, de união, de buscar a Deus, isso culminou na inimizade maior ainda entre eles. Um culto a Deus. Não foi dinheiro, não foi nenhuma mulher. O que levou eles a brigar agora foi um culto, gente. Um culto. Essa independência de Caim em relação a Deus, de perdendo confiança em Deus, a dependência de Deus, ele foi se tornando independente, foi sendo autossuficiente. Isso foi indo devagarinho, não foi instantâneo, né? Quando eu olho para esse texto, é impossível não comparar entre cada um de nós, né? De como nós também temos esse sentimento que é bem presente no nosso homem moderno, de independência, de eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero.
E esse sentimento vai levando as pessoas a se afastar de Deus, decidir a sua vida do jeito que ela quiser. Talvez você não se ache independente totalmente, mas em alguns momentos da tua vida, talvez eu, achamos, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero e nem pergunto para Deus o que Ele acha. Nem busco conselho na palavra de Deus. Sentimentos, atitudes semelhantes de Caim, que devagarinho vai esfriando, vai se tornando um ritual na nossa vida. A busca a Deus vai se tornando um ritual, nosso culto acaba se tornando um ritual, e devagarinho Deus vai perdendo o poder na nossa vida, no nosso coração, e vamos perdendo a sabedoria, que é o temor de Deus. O temor ao Senhor é a sabedoria para viver. Eu gostei da comparação dessa independência. Não sei se vocês conhecem, mas existem vários super-heróis, né? Na Marvel principalmente, de Hollywood, alguns super-heróis. Mas um que talvez represente bastante essa independência do ser humano em relação a Deus é o Batman. E é bem o Batman, o cavaleiro das trevas, né, como se diz, e ele usa máscara, usa uma capa, um bate-carro, uma bate-caverna. Então ele criou um monte de engenhosidade própria, né? No seu cinto ele tem várias coisas, quando ele quer agir, perseguir os bandidos e tal, fazer as coisas, fazer justiça, e ele age. Então ele criou todo um aparato de coisas para ser independente, fazer o que ele quiser. Tinha dinheiro, ele construiu, ele tem poder, ele faz as coisas acontecerem. E talvez muitos crentes, ou muitas pessoas, tenham essa síndrome do Batman, né? Eu sou independente, não preciso de Deus, eu dou jeito, basta ter saúde, eu dou jeito na minha vida, eu faço as coisas, eu busco no meu cinto de utilidades e eu faço acontecer a vida. E vai se tornando uma pessoa independente. Não preciso de Deus no meu dia a dia. Eu faço e aconteço. Eu tenho sabedoria. Não dependo de nada, nem de ninguém. Quantas vezes a gente pode cair nessa? E Caim começou por esse caminho, né? Esse caminho de gerar um conflito com Deus. Esse conflito com Deus, ele se revela quando Deus se torna para mim um mero ritual. E não uma necessidade. Eu necessito de Deus. E não um sentimento de dependência profunda. Eu dependo de Deus. É um ritual que pode acontecer na nossa vida. E por ser um ritual, o nosso culto já deixa de ser uma oferta de amor ao Senhor, né? E passa a ser simplesmente o cumprimento da minha obrigação do domingo, assim como eu tenho a minha obrigação durante a semana, eu tenho minha obrigação no domingo, ou minha obrigação de ir na célula, porque eu deixo de ter esse sentimento de dependência de Deus, de amor a Deus, e passa a ser somente uma obrigação. E esse conflito com Deus que vai gerando em nós, porque nós vamos tendo uma vida totalmente independente, ela afeta todas as nossas dimensões da nossa vida, não somente o nosso culto. Afeta o nosso culto, mas vai afetar no teu dia a dia, os teus relacionamentos também. Talvez você já tenha conhecido alguém. Na minha caminhada pastoral, conheci pessoas que pensavam que cumprindo aquele ritual de igreja, aquelas obrigações espirituais, ela estava bem. Eu vou no culto, eu dou o meu dízimo, obrigado, eu sou obrigado, eu dou o meu dízimo como uma obrigação, eu vou no culto como uma obrigação. Qual é o ritual? Pastor, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu preciso fazer? Aí eu fazendo, tá pronto. Eu entreguei meu dízimo, tá bom. Mas e a tua vida, Deus? Você pega o carne de pescoço ou é a picanha que tu oferece para Deus? O que você oferece na tua vida, Deus? Gente, nós cristãos, crentes, se você é um crente, filho de Deus, nós não podemos fazer as coisas por obrigação, cumprir obrigações, rituais, religiosos.
Nós não cantamos por obrigação, não oramos por obrigação, nós fazemos isso porque amamos o nosso Deus. Ofertamos o nosso dízimo, a nossa oferta, não é porque a igreja precisa, porque é obrigar, não, porque eu amo a Deus, e a palavra de Deus diz que é para eu ofertar, eu oferto. A Bíblia diz que é para fazer, entregar o dízimo, eu entrego, mas é uma oferta, é o amor que eu tenho a Deus, eu quero obedecer a Deus em tudo na sua palavra. Ninguém precisa me obrigar a fazer isso. Celebramos, cumprimos o ministério, porque eu amo o Senhor, conheço esse Deus, o amo. Agora, o conflito com Deus, ele acontece quando a gente não tem esse relacionamento com Ele. E na medida que Deus vai ficando distante de nós, os valores do reino também vão ficando distantes, vão se distanciando. E na prática, a nossa vida vai refletir esse coração vazio, sem Deus. Precisamos cuidar, para não ser que nem Caim, que devagarinho, devagarinho, foi fazendo da sua vida espiritual um ritual. E como Caim, ele precisou substituir aquele Deus no seu coração, né? Então, a pessoa se faz o próprio Deus. Já que eu não tiro Deus da minha vida, eu sou Deus. Eu faço, eu decido, eu escolho. Deixa comigo que eu resolvo. Mas você e eu, nós precisamos lembrar que se você está respirando é porque o autor da vida está te dando vida. Se você está aqui é porque Deus está te dando vida. Você está respirando porque Ele está te dando vida, te permitindo levantar mais uma manhã, viver mais um dia. É o Deus que está contigo, Ele é o Senhor da tua vida. Nós não somos nada. Agora, o conflito com Deus, o conflito de Caim com Deus, se revelou outros conflitos na sua vida. Então, se você está em conflito com Deus, se você não está tendo uma intimidade com Deus, não está buscando a Deus, se você está numa independência de Deus, isso vai gerar conflitos no restante da tua vida, porque você vai seguir valores que não são do reino de Deus. Veja aí, versos 5 ao 7. Vamos ler novamente? Após Deus não aceitar a oferta de Caim, né? Diz o texto que Caim ficou furioso, fechou a cara, a semblante da pessoa mudou. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que está carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Quando nós fazemos a vontade de Deus, a gente vai sorrir, a gente vai se alegrar, a gente não vive com culpa, a gente vive bem. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Você está com raiva, você está com ódio, mas o pecado está ali. Se você não tratar isso, você vai matar o teu irmão. Deus já sabia. Está ali a porta, o próximo passo. Se você não tratar esses sentimentos, o próximo passo é você colocar isso em prática. O sentimento, a raiva ainda não é pecado, é um sentimento. Mas se você não tratar, ele vai se tornar um pecado. Deus adverte a Abel. E ele diz, ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo, né? É interessante, então, agora o cenário começa a mudar, e esse cenário de mudança acontece comigo e com você, porque surge na vida de Caim o Abel. Talvez ali no início, Caim era o filho, todo cuidado, tinha toda a propriedade, mas agora tem o seu irmão Abel. Quem era Abel? O irmão menor. Lembra que Caim era o primogênito, então Caim era o sucessor natural do seu pai, então não havia o perigo de Abel tirar sua primogenitura, né? Ele não tomaria os negócios do seu pai, né? não tomaria o lugar de Caim, então não havia essa ameaça, mas havia algo de grande valor que diferenciava Abel do seu irmão. Abel dependia de Deus, e Abel estava disposto a oferecer o melhor para Deus. E Abel estava disposto a obedecer ao Senhor. E essa devoção de Abel, que o fazia ser avaliado por Deus, Deus ser aprovado por Deus, essa devoção de Abel, que Deus aprovava, isso incomodava Caim. Abel passou a se tornar uma ameaça para Caim. Porque a vida de Abel era uma crítica à vida de Caim,
Uma crítica sem palavras. A forma que Abel vivia, de temor a Deus e devoção a Deus, era uma crítica sem palavras à vida de Caim. E aquilo incomodava Caim. E o contexto, o texto mostra para nós esse conflito no coração de Caim, né? Esse conflito. Quando Deus vai conversar com Caim, diz assim: por que você está com raiva? Por que está carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. O que Deus estava dizendo para Caim é que o sorriso na nossa vida vem da capacidade que temos de consertar, de corrigir, de mudar as nossas atitudes. Daí vem o sorriso. Mas a amargura de um conflito é quando olhamos para as pessoas e para a vida através da nossa dor e dos nossos desejos. Por quê? Porque se você for controlado pelos teus desejos, esses desejos vão destruir a tua vida, como destruiu Caim. Se você não controlar os seus desejos, eles vão destruir a tua vida. Começou a nascer no coração de Caim uma raiva mortal, um desejo que Abel se dê mal. Porque quando nós não queremos transformar nossa vida para ser feliz, né, a gente quer que o mundo mude para a gente continuar do jeito que a gente é. Eu não quero mudar, mas eu quero que o mundo ao meu redor mude. Eu quero ser feliz, mas eu não quero mudar. Mas para eu ser feliz, vocês mudem. E eu não quero. E se eu não quero mudar, eu começo a procurar culpados pela minha situação. Que eu nunca vou ser responsável pela minha situação, se eu não quero mudar. Minha vida vai mudar se os outros mudarem. Eu não quero mudar. E aí a gente vai construindo como Caim um pensamento egoísta. Que todos mudem para a minha felicidade. Afinal de contas, eu sou Caim, eu sou antes, eu sou o principal. Os outros que mudem. Gente, nós olhamos para tudo que está acontecendo à nossa volta e talvez olhamos para a nossa casa e dizemos: o problema na minha casa não sou eu, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho. Não é culpa minha. Não é culpa minha, é culpa dos meus pais, é culpa do outro, é culpa do pastor, é culpa do irmão da igreja, é culpa de quem? É culpa daquele da célula, não é culpa minha. Não é novidade isso que para uma mudança na tua casa, a mudança começa em nós. Mas eu sou perfeito na minha casa. Eu olho para a minha vida e vejo que não tenho nada para mudar. O problema é no Abel. Caim ficou com raiva de Abel porque Abel foi elogiado por Deus e a sua oferta foi aceita por Deus. Ele não estava preocupado de como ele podia mudar a sua oferta. Caim não ficou preocupado: se eu mudar a minha atitude, se eu mudar a minha oferta, você aceita também. Não, meu problema é que é o Abel que está a sua oferta aceita, não é eu que fui rejeitado. O problema é ele que foi aceito. Mas como que eu vou impedir então, Abel, de ele ser aceito a sua oferta de novo? Como é que eu vou impedir? Porque isso está me incomodando. Eu não vou mudar. Para eu ser aceito, eu teria que mudar a minha oferta, meu jeito de ser, mas eu não vou mudar. Então esse cara me incomoda do jeito dele ser, ele é aceito por Deus, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então surge o conflito dele com o seu irmão, né? Verso 8 diz: aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Veja, o texto nos parece que eles se davam bem, né? Caim tinha algo velado no seu coração, que não era externado publicamente, mas Deus sabia. E Caim disse para o seu irmão: vamos lá. Caim tinha um plano. Abel não sabia, na sua inocência, na sua amizade com o seu irmão: vamos junto, lá do campo. E então, quando estavam ali, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. A Bíblia não fala muito, né? Só desse plano dissimulado de Caim.
O que Caim queria eliminar a concorrência? Se esse cara sair, meu conflito está resolvido. Se eu conseguir eliminar esse cara, esse meu irmão, meu conflito está resolvido. Parece extremo isso, não é mesmo? Dele eliminar o seu irmão, parece um cara meio doido aí. Mas só que quando a gente vai para o Novo Testamento, e Jesus vai mudar o foco para a gente poder entender o que está acontecendo com Caim, ele muda o foco, Jesus muda o foco do assassinato para o ódio e para a amargura. Olha só, ouça só o que diz Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, o anátema, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Jesus queria que a gente entendesse que é tão assassino quem mata como quem odeia. O que está por trás é o sentimento: quero eliminar a concorrência. Nós matamos por dentro de nós, pessoas que nós não conseguimos mais ver alguém. Eu estou matando a pessoa, não consigo mais ver essa pessoa. Eu estou matando alguém quando eu não consigo perdoar essa pessoa. Eu estou sendo um assassino, conforme Jesus está mostrando. Quando lá dentro da nossa alma a gente quer o mal para alguém, eu sou Caim. Eu sou Caim. Eu não sei se você já fez, mas talvez alguns, ou talvez na minha história de vida eu já tenha feito também, a oração da raiva, Senhor, pesa a mão sobre aquela pessoa lá, Deus, Faz alguma coisa nessa vida, Senhor. E a gente faz uma oração pedindo para Deus prejudicar tal pessoa, uma oração movida pela raiva, Jesus está dizendo para nós que o mal se constrói em nós quando a gente permite que esses impulsos de raiva que estão dentro de nossa alma, eles tomem conta da nossa vida e nós começamos a matar pessoas por dentro. Antes de Caim matar o seu irmão lá no campo, ele já tinha eliminado o seu irmão no seu coração. Não queremos ver, não queremos perdoar, não queremos mais conviver. Então, nós perdemos a perspectiva de olhar a situação pelos dois lados, o meu lado e o lado da outra pessoa. O pior é que quando nós não temos mais argumentos, porque na verdade Caim não tinha argumento contra o seu irmão. Ele não tinha argumento para a sua raiva em relação a Abel. Então agora chegou o passo da violência. Isso você vai ver entre casais. Vai criando a raiva, vai havendo a discussão, vai havendo até que parte para a violência verbal ou física. Caim, ele estava ali no seu coração, aqueles sentimentos, nutrindo aquilo, de que eu estou certo, o outro que precisa mudar, e aí numa queda de braço até que se torna bem o estágio da violência, que é o caso de Caim. Eu ouvi o testemunho de um pastor inglês de uma pequena cidade em que um dos seus filhos, seu filho começou a ter uma vida fora dos padrões, digamos, da igreja. Então, seu filho resolveu sair de casa e por muitos anos não se falavam mais. Começaram a não se falar em casa, e até que o seu filho sai de casa e seu pai, pastor, não fala mais com meu filho, e passaram-se anos sem falar. Mas aquele pastor, aquele pai, orava pelo seu filho: Deus abençoa meu filho, onde é que ele está? Abençoa meu filho, abençoa. Até que Deus, na oração, Deus mostrou para ele: tu precisa deixar de ser pastor do teu filho, você precisa ser pai. E naquele momento ele caiu em choro e procurou, descobriu o telefone do seu filho. Depois de muito tempo, ligou para o seu filho e disse: olha, meu filho, eu estava orando e eu percebi que eu errei tanto com você. Eu quero pedir perdão pelos erros que eu cometi contigo, meu filho. Quero te pedir perdão. Eu procurei ser pastor e deixei de ser o teu pai.
E o pastor falou no telefone e o seu filho pegou e do outro lado desligou o telefone. E aí o pastor ficou, poxa vida, né? Queria acertar com o meu filho. Passou um tempo, o seu filho ligou para o seu pai e disse: pai, vamos tomar um café para a gente conversar. Vamos. Chegaram lá e o filho disse assim: pai, desculpa eu ter desligado o telefone. É que no momento que o pai me ligou, pediu perdão e disse que queria ser meu pai, eu comecei a chorar, a soluçar. Porque ouvir isso do pai, porque tudo que eu queria era que o Senhor fosse meu pai. Muitos anos sem conversar, até que aquele coração raivoso, aquele coração pesado, houve quebrantamento, onde ambos reconheceram os seus erros e então puderam restaurar o relacionamento. Quem que está do outro lado do telefone que você precisaria ligar? E talvez há anos um amigo, alguém que pode dizer: não quero nunca mais ver, nunca mais conversar. E essa pessoa morreu para mim. Matei ela no meu coração. Quantas vezes talvez você e eu somos que nem Caim? Agimos que nem Caim. E esse conflito interior que eu tenho com Deus, esse conflito interior que eu tenho com as pessoas, isso vai refletir na tua vida, vai refletir na tua vida. Essa incapacidade que às vezes nós temos de perceber que nós somos criatura e que Deus é o Criador, Ele é o Senhor. E nós pensamos em eliminar a concorrência, tirar essa pessoa da nossa vida, damos um jeito, e isso a Bíblia vai chamar de sabedoria humana, diabólica, que é o que Caim teve, toda uma sabedoria diabólica para eliminar o ser irmão da sua vida. Arquitetou tudo e pôs em prática. Quero chegar ao final. Eu queria que você olhasse para o teu coração e olhasse para Jesus que morreu na cruz, porque esse homem Caim, sou eu e é você, precisa de transformação. Nós precisamos que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, e Deus pode transformar o meu passado, e eu posso permitir que o Espírito Santo, que entra na minha vida e faz a obra do Espírito Santo de transformar o meu coração, transformar a minha mente, transformar os nossos valores. Se a tua família precisa de transformação, você precisa dessa transformação também. E Jesus veio ao mundo para transformar as pessoas. Abel, uma prefigura de Jesus, o sangue inocente derramado. Caim, a prefigura de nós, pecadores, que matamos o Filho de Deus. Jesus foi crucificado por causa dos nossos pecados. Nós somos Caim, raivosos, irados, em conflito com Deus, em conflito com as pessoas. Mas Jesus veio para transformar nossas vidas, para transformar nossas casas, para transformar os nossos relacionamentos. Deus não quer que nós sejamos gente de religião que nem Caim, conhece todas as ofertas, as obrigações da igreja. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos transformados à sua imagem, mais e mais parecidos com Jesus. E este é o culto que Deus aceita. Não adianta você saber um monte de versículos, precisa praticar esses versículos. Viver a palavra. O que a gente precisa que Jesus transforme a nossa vida, mais do que tem transformado. Que o Senhor venha nos dar olhos bons para perceber a graça e a misericórdia de Deus para a nossa vida. Eu queria que você olhasse para dentro do teu coração e que você perceba o que precisa mudar na tua vida lá para que a tua casa mude, para que os outros mudem. Não é para você olhar para as outras pessoas, é olhar para você. Deus nos chama a olhar para nós. E olhar para nós, aquilo que precisa mudar, e olhar para os outros que têm os seus defeitos, mas nós estender a nossa mão de misericórdia para eles. De graça, assim como Deus estendeu a sua mão de graça e misericórdia por nós. É interessante que naquele texto, quando Jesus diz que aquele que odeia o seu irmão, que chama de idiota, é um assassino também.
E na sequência Jesus vai dizer o seguinte, que se você chegar, trazer a sua oferta, e você lembrar que tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta e vai e se acerta com o teu irmão. Talvez você precise mais e mais ainda do Espírito Santo. Talvez você não tenha, você eu não consigo perdoar. Eu não consigo mudar essa raiva, esse ódio dentro do meu coração. Mas lembre que Deus está no teu coração, o Espírito Santo está na tua vida. Então você pode fazer uma oração: ó Espírito Santo, me ajude a mudar. Me ajude a melhorar, como a gente canta, né? Sozinho eu não estou conseguindo. Senhor, me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar. Amém? Queria que você curvasse a sua face. Vamos orar ao Senhor. Senhor, agradecemos por essa palavra que é tão conhecida por nós. A história de Caim e Abel. E nós vemos que aquele culto que deveria ser um culto de adoração se tornou um culto onde um foi aceito, o outro foi rejeitado, porque um oferecia o melhor com o coração íntegro, dedicado, amoroso. O outro foi rejeitado porque oferecia de qualquer forma. Mas não era o ritual em si que era importante, era a atitude deles. Só Deus transforma as nossas vidas para que nós não tenhamos a atitude de Caim, mas a atitude de Abel. Que nós possamos ter a atitude de Abel, de sempre oferecer o melhor, entregar o melhor para o Senhor, o melhor do nosso culto, o melhor da nossa adoração, da nossa atenção, e não somente neste lugar, mas durante a semana na nossa casa, que cresça no nosso coração um desejo de conhecer, ler a Tua Palavra, de conhecer a Tua Palavra, que cresça no nosso coração o desejo de ter mais tempo contigo na oração, que cresça em nosso coração um coração realmente dedicado, consagrado a Ti, Pai. Que nós não sejamos independentes, mas sejamos todos os dias dependentes do Senhor. Que não venhamos olhar para aquilo que nós temos, os aparatos da nossa vida, que seja uma conta bancária, que seja um carro, que seja inteligência, que seja nosso corpo, cheio de aparatos da nossa vida que nós resolvemos. Não, Pai, nos ajude a sempre depender de Ti. Orar ao Senhor, buscar a Tua ajuda, buscar a Tua face, oferecer o melhor da nossa vida, da nossa atenção, da nossa história, de quem nós somos, pedindo perdão dos nossos pecados, não permitindo que a raiva e o ódio encontrem lugar no nosso coração, não permitindo que tenhamos conflito com o Senhor, não permitindo, oh Deus, que nós não venhamos ter conflito com as pessoas, mas venhamos ter uma vida de paz com o Senhor e com as pessoas. Ó Espírito Santo, vem ajudar quem está aqui com dificuldade em perdoar. Ajuda, Senhor. Ajuda essa pessoa a tomar sua decisão. Eu vou perdoar, eu vou pedir perdão, eu quero acertar a minha vida. Eu quero minha casa transformada. Eu quero ser um crente melhor. Eu quero ser um Abel na minha casa. Uma vida de devoção, de consagração, de amor ao Senhor. Eu quero ser um Abel no meu trabalho. Uma vida de devoção ao Senhor, de temor, de obediência. Ajuda-me, Senhor, a ser assim no condomínio onde eu moro, ou com as pessoas que eu convivo. Ajuda-me a ter essa devoção de amor ao Senhor. E que a percepção das pessoas disso não venha levar elas a me odiar, mas venha levar elas, Senhor, a querer desejar o Senhor, assim como é a nossa oração hoje, que possamos desejar mais e mais de Ti. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que entramos em conflito contigo, pelas vezes que decidimos ser independentes, autossuficientes, nos tornamos muitas vezes o nosso próprio Deus, nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a sermos todos os dias consagrados, que fazemos as coisas tudo movidos pelo amor ao Senhor, movidos por obediência a Ti, desejosos, cheios de amor, e não ritualistas religiosos, mas filhos que amam o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tu és o ar que eu respiro.